Poderoso, eterno, magnífico e santíssimo Deus. Graças te dou, Senhor, mais uma vez nesta manhã, porque creio e confio que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem do Senhor. Obrigado, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, porque até aqui tem não apenas aberto meus olhos e trabalhado em meu coração, para que assim se dê a vontade dos altos céus na minha vida e na vida de cada irmão, de cada irmã, de cada homem e mulher temente a Deus. Obrigado, Senhor, porque tens me ajudado assim a guerrear com devido entendimento e a buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Jesus querido, Filho de Deus, rogo nesta manhã que me dê graças para complementar dia após dia o desejo do coração de Deus acerca das expectativas que Deus tem sobre cada adorador. A palavra do Senhor diz que importa que os meus adoradores me adorem em espírito e em verdade. Aqui estamos nós, nesta hora, fazendo não o que seja a conveniência do homem, visto que o homem tem os seus desejos e muitas ocasiões lança-se sobre os seus próprios caprichos. Eu quero agradecer a Deus, porque hoje está ao meu lado a sua serva, nossa querida irmã e companheira em Cristo Jesus, a minha esposa, Rosângela Araújo. Obrigado, Deus, porque traz-nos forças contínuas dos altos céus para aqui lançarmos nossas orações. Auxilia-nos, ó Deus, a construir a oração que seja agradável aos ouvidos e o coração do meu Senhor. Ó bendito Deus e eterno Pai, te dou graças porque creio, ó Pai querido, que estamos na direção dos altos céus e que caminhamos nesta hora não na vontade humana pessoal de fazer por fazer, sem nenhuma direção e muito menos a obediência a Deus. Mas aqui me alegro nesta manhã porque lembrei da ocasião em que meu Salvador declarou em certo momento de grande alegria: graças te dou, ó Pai, por ocultar dos sábios e entendidos e revelar aos teus pequeninos. Te dou graças, meu Senhor, porque nesta manhã, misericordiosamente, Tu nos dá a oportunidade, ó Deus, e o privilégio de estarmos ocupados novamente com os negócios de Deus. E assim seguimos confiados, ó Deus, na Sua direção, na Sua misericórdia e na Sua piedade. Obrigado, Deus eterno, porque o Senhor tem nos auxiliado a sempre ruminar nos pensamentos divinos de Deus, pois que a Tua própria palavra sempre fala de forma clássica ao homem que crê e confia em Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem de Deus. Assim, Deus eterno, Pai, nós aqui vamos lançando pensamento sobre pensamento, palavras sobre palavra, e assim seguimos em direção a uma navegação ao qual nós cremos e confiamos que certamente não ficaremos sem resposta, porque o Senhor é justo e diz a palavra do Senhor que tudo que ligares nos céus, ou tudo que ligares na terra, será ligado nos céus. Estamos ligados em Deus pelo compromisso de fazer, ó Deus, o estender do reino de Deus sobre cada irmão, sobre cada irmã e sobre cada companheiro, companheira e servo de Deus. Por isso nos auxilia, visto que trata-se de uma obra divina de Deus. Quando meu Salvador chegou para que assim pudesse falar da palavra do Senhor, Ele bem abriu os seus lábios, o seu coração, e assim lançou: é chegado a vós o reino de Deus. Este é um dia, Deus meu Pai, que eu desejo primeiramente glorificar, engrandecer, exaltar e reconhecer, ó Deus,
tão grande é o privilégio daquele que se coloca de joelhos e destrava os seus lábios e assim se lança para perceber os passos silenciosos de Deus e prossegue na multidão das palavras e dos pensamentos a construir o que vem a ser o mandamento de Deus, dentro de uma percepção em que o Senhor orienta que nós devemos orar sem cessar. A oração, ela pode muito em seus efeitos, quando nós temos a devida conscientização que ela é uma obra, uma ferramenta fundamental. Quantas vezes nós vemos citações na Bíblia Sagrada em que o Salvador usou o verdadeiro momento de luta, de aflição, de combate, ele assim dobrou os joelhos e fez a sua oração. Nós, de igual modo, aqui estamos seguindo a direção do Salvador e assim a promulgamos diante da nossa alma, diante do nosso espírito e diante dos irmãos, das irmãs, dos companheiros em Cristo Jesus, que ora assim temos aos olhos e também aqueles ao qual nós cremos pela fé que estão ouvindo esta oração. E não obstante ouvindo, claramente, muitos dobram os seus joelhos e temem ao Senhor, ao mesmo Deus ao qual Abraão, Isaque e Jacó temeram, e assim seguimos em oração. A palavra do Senhor diz que nós devemos fazer a vontade sagrada divina de Deus. E há necessidade de uma percepção para que cada dia que passe nós possamos ajustar verdadeiramente o desejo e do coração de Deus, assim prosperar e prosperar e prosperar em alegria por causa da minha vida e da vida de cada irmão, de cada irmã e de cada companheiro em Cristo. Há uma expectativa muito grande de um dia melhor, desde a fundação do mundo, para todos os homens, porque todos os homens têm a necessidade de juntar algum que seja pouco, médio ou muito patrimônio. Aquilo que na verdade é nos colocado aos olhos e muitas das vezes não conseguimos alcançar. E existe então uma forma de ver por que tal coisa às vezes não está funcionando com a nossa vida. E certamente na Escritura Sagrada Deus irá apontar para que nós possamos corrigir a devida obra que até então não está funcionando a contento dos homens, ó Deus, dos servos e das servas de Deus. Já nos tempos antigos, os homens vacilaram, e ali eu vejo na palavra do Senhor escriturada que diz desta maneira: esperaste muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Eu te louvo, Senhor, eu te engrandeço e te exalto. Aqui uma passagem em Deus que revela a necessidade do homem cuidar dos interesses sagrados de Deus. E aqui é mostrado claramente que os homens ali cuidavam das suas próprias casas, dos seus próprios negócios, mas não desejavam assim levantar o templo de Deus, ao qual, como ele diz, que estava, ó Deus bendito, em ruínas, ou seja, estava caído. Esta é uma manhã que eu desejo não apenas cuidar da casa de Deus, mas também dos seus interesses. Por isso subjugo a minha alma com devido entendimento, para que haja autoridade, ousadia e intrepidez na palavra, nos ensinamentos, nas orientações, em tudo que procede. E é necessário que assim se movimente, não apenas como uma lata velha, assim a bater, mas tendo o devido poder de peso, para que cada irmão e cada irmã vá ao encontro a Deus bendito e poderoso do que diz a Escritura Sagrada. O apóstolo Paulo, se não me engano por 2 vezes, nas epístolas, ele ensina que todos os homens devem pensar a mesma coisa. Todos devem estar focados na obra em Cristo Jesus. Todos devem estar direcionados, assim, a elevar-se cada vez mais aos ensinamentos de Deus, a persuadirem dia após dia. Não é fácil, eu sei, pois que o próprio Deus diz
que o caminho é estreito e verdadeiramente a porta também é apertada, e o caminho é estreito. Dá-nos graça, Senhor amado, para que nesta manhã nós possamos lançar, ó Deus eterno, a junção de palavra a palavra, e possamos, pela infinita misericórdia e bondade de Deus, construir uma oração que seja agradável ao Senhor. Assim, ó Deus meu Pai, ainda que possam ocorrer em nossos caminhos os ventos, as tempestades, ó Deus meu Pai, e grandes somas de qualquer que sejam as catástrofes, ó Deus, nós devemos estar preparados para, como diz a palavra do Senhor, lançarmos-nos diante da fé, e assim venha ruminar continuamente nos nossos corações uma palavra soberana de Deus: o justo viverá da fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Senhor, eu te louvo, engrandeço e exalto, e desejo, ó Pai querido, que tu me dê forças, consistência e, ó Deus, graça, para que em todo tempo eu não venha de maneira alguma olhar para a esquerda, olhar para a direita, ó Deus, ou até mesmo olhar para trás. É um combate ao qual falamos, em que em determinados momentos parece até uma colocação de uma hipérbole, uma coisa exagerada, mas não é, Senhor. Quando eu menos imagino, o combate, ó Deus, fica acirrado. Quando eu menos, ó Deus, meu Pai, espero, o combate me faz novamente retirar as armas ao qual Deus tem me dado, não só a mim, mas aos irmãos, para que a guerra seja uma guerra vitoriosa para os santos de Deus. Nós sabemos que esse combate é um combate aonde os principados e potestades do inferno, eles desejam reinar, eles desejam, ó Deus meu Pai, assim prevalecer sobre os santos, ó Deus, desde a fundação do mundo. Por isso eu quero te agradecer, ó Deus, e bendizer o teu santo nome e pedir a ti: tem misericórdia e piedade de nós. Tem misericórdia, Deus, da nossa pequena força. Tem misericórdia da nossa pequena fé. Tem misericórdia e piedade da nossa estrutura humana, falível, frágil, em que só um Deus pode nos fortalecer e nos ajudar. Uma palavra gloriosa ao qual tu trouxeste, ó Deus, de forma muito clara, ó Deus, a Josué. Ele ali estava iniciando os mandamentos de Deus para que pudesse não só a ele obedecer, mas também os demais que ali iriam ouvir a voz do próprio Josué. A palavra do Senhor diz um conselho muito glorioso a Josué, ao qual perdura até o dia de hoje para todos os homens, mulheres, ó Deus, e aquele que crê e confia em Deus. Ele diz: esforça-te e tem de bom ânimo, porque assim como fui com Moisés nos dias passados, assim serei contigo. A palavra do Senhor é sempre uma palavra de ânimo, porque, na verdade, nós não estamos lançando-nos na nossa própria vontade, mas na vontade de Deus. A igreja representa os interesses de Cristo, e assim, quando olhamos para a vida de Cristo Jesus, nós vemos claramente que não é uma vida ao qual vive para si próprio. Ele vive verdadeiramente para Deus. E quando olhamos então a figura da igreja de Cristo, nós devemos mensurar, devemos estimar se estamos na representação de Cristo Jesus. Olhamos então para as suas lutas, para as suas provas, ó Deus meu Pai, difíceis, ao qual enfrentou nos dias em que estava encarnado sobre a face da terra. Todavia, diz uma palavra verdadeiramente trazida do coração do meu Salvador, do meu Redentor e do meu Senhor. Ele disse: filho, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós vencereis. É uma verdadeira guerra, ó Deus meu Pai, ao qual nós estamos acostados e precisamos, ó Deus bendito e poderoso, nos lançar em Cristo Jesus para crer, ó Deus, e fazer abalar não apenas, ó Deus, as estruturas dos principados e potestades do inferno, mas fazer com tudo que a nossa alma possa compreender o poder eterno de Deus. A palavra do Senhor diz: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Senhor, obrigado, porque sei, ó Deus meu Pai, que Tu és o Deus poderoso. Tu és o Deus soberano e eterno, que por mais que sejam,
ó Deus, as inconsistências do homem, a incredulidade, ó Deus, de qualquer que seja o pender, seja para a esquerda ou para a direita, de discordância em Deus. Eu posso dizer que todos os homens, se assim fossem ressuscitados e levados para trazer uma declaração para o mundo moderno atual, eles iam dizer claramente: até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado, meu Deus e meu Pai, porque tem aberto não apenas os nossos olhos ou até mesmo os nossos ouvidos, mas tem aberto os nossos corações e lançado implantes ao qual só um Deus pode fazer. Todos nós estamos caminhando como homens e mulheres em regeneração. Temos recebido, ó Deus e meu Pai, um novo coração. Temos recebido, ó Deus e meu Pai, ouvidos ungidos, para que assim se dê, ó Deus eterno e soberano Pai, o cumprimento da Tua Palavra. E a Tua Palavra tem sido, ó Deus, verdadeiramente ensinada, porque nós sabemos que quão grandes e poderosas, Deus, são as Tuas maravilhas. E o Teu reino sempre eterno, e o Seu domínio, Pai, é sempre de geração em geração. Nós te louvamos, ó Deus, te engrandecemos, porque tem trazido as Tuas verdades, ó Deus, escrituradas e devidamente chanceladas pelo onipotente poder do Espírito Santo. Nenhum de nós sai sem entender a Tua Palavra e a Tua obra, porque o onipotente poder do Espírito Santo, diz a palavra, que faz com que Ele convença o homem do pecado, da justiça e do juízo. Obrigado, Deus e eterno Pai, porque tem nos auxiliado a caminhar, ó Deus eterno, com os luzeiros sagrados ensinados pelo nosso Salvador. Eu mesmo vejo que inúmeras palavras, ó Deus, foram trazidas não por homens mais velhos, anciãos, mas por homens que colocaram assim o desejo de fazer a vontade do meu Senhor. Obrigado, Deus e meu Pai, porque tenho a graça divina de Deus de assim encontrar, ó Deus eterno, a Sua soberana palavra e divina e providência de Deus. Há um certo homem chamado, ó Deus e meu Pai, Daniel. A Sua palavra diz que ele se colocou verdadeiramente na presença de Deus. E ali começou a ouvir, não pois todas as coisas que gostaria de ouvir, mas ele ouviu, assim, uma obra de recompensa gloriosa por causa da sua atitude. A Bíblia diz que em certo trecho, diz assim a Escritura: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por esta causa das tuas palavras é que eu vim. Nós olhamos e vemos o quanto Deus é recompensador, o quanto é galardoador daqueles que creem e confiam no Seu santo nome. Então nós temos um Deus que não apenas é Senhor, soberano, eterno e perpétuo. É um Deus que recompensa, é um Deus que premia, é um Deus que ajuda, que auxilia. Por isso me dá graça, Deus eterno Pai, para que jamais eu venha desviar os meus caminhos, ó Deus, do foco da pessoa de Jesus. Jesus Cristo precisa ser sempre o centro de qualquer que seja a decisão ao qual circule na minha mente e no meu coração. E muitas vezes nós nos lançamos a fazer verdadeiramente a nossa vontade. Eu vejo nessa palavra, acabei assim de ler, que verdadeiramente Daniel lançou-se a fazer a vontade de Deus. O texto diz que desde o dia em que ele se colocou no objetivo de fazer a vontade de Deus e compreender a Deus, verdadeiramente as suas palavras foram ouvidas. Ó bendito Deus e eterno Pai, dá-me, Senhor, uma temperatura, dá-me, ó Deus, um ensinamento, dá-me, ó Deus, uma atmosfera, uma radiação, que eu possa compreender todas as coisas de Deus. Ainda que eu não te veja com meus olhos da carne, eu posso ouvir os teus passos silenciosos rodeando o meu corpo, a minha alma e meu espírito. Me dá o temor de me lançar sempre a compreender, ó Deus,
as obras divinas, eternas, soberanas de Deus. Quando eu vejo esse texto, eu tenho aqui por mim que um homem com um coração desejoso, ele começa a colocar sobre a sua alma, sobre seu espírito, os desejos de orar a Deus, segundo aquilo que convém a Deus, e compreender assim, humilhando-se a Deus. A palavra do Senhor, ela sempre nos ensina que há a necessidade do homem ter a compreensão ordinária de todas as coisas que possam assim refletir-se diante de todo homem, de toda mulher. O que eu quero dizer é que nós devemos entender que nós somos a criatura em regeneração e que temos acima de nós, pela fé, ó Deus, a intervenção de um Deus que está na categoria Deus e que tudo pode e que nenhum dos seus pensamentos podem, pois, ser impedidos. Eu sei que parece coisa óbvia, mas para muitos não é, e verdadeiramente nunca será, porque é necessário que o homem tenha fé, é necessário que o homem creia assim no mundo espiritual de Deus, no reino de Deus. E não obstante, o próprio Salvador declarou sobre a sua morada. Ele disse para os judeus: vós sois cá de baixo, mas eu sou lá de cima. Eu sei de onde vim e para onde eu vou, mas vós não sabeis de onde vieste e muito menos para onde vais. Porquanto, Senhor, eu quero te engrandecer e quero te exaltar. Quero desejar, ó Deus e meu Pai, não apenas para a minha própria vida, ou até mesmo para a nossa querida irmã e companheira em Cristo, irmã Rosângela, que está ao nosso lado, que nós possamos fazer o que agrada a Deus, pois que eu tenho, ó Deus, entrar em concordância com a minha alma, com o meu espírito, para fazer a vontade soberana de Deus. Porque eu sei que existiram e existem muitos momentos em que os homens se tornaram violadores da aliança de Deus, porque desejam fazer a sua própria vontade e não a vontade soberana de Deus. Isso aflige a minha alma, porque é como se estivéssemos, ó Deus, remando em direção contrária. E nós sabemos, ó Deus e meu Pai, que em determinados momentos, assim, os mares ou o rio, eles dão o curso que deve seguir. Muitos homens morreram diante, ó Deus, do mar, porque procuravam a direção contrária e não aquela direção ao qual o mar estava dizendo: estamos indo para o norte, estamos indo para o norte. E ali o marinheiro, ou assim mesmo o homem que não estava com entendimento, desejou: mas eu quero ir para o sul. E ele dizia: estamos indo para o norte. Assim o homem deve focar em Deus, como o próprio Salvador focou em todo o tempo. Ele dizia a certa ocasião: se não credes em mim, credes em mim. Se não credes em mim, mas credes nas obras. E as obras do Senhor são obras gigantescas, são obras assim louvadas, ó Deus meu Pai, de geração em geração. Porque diz a tua palavra que nós, aqueles que esperamos em Deus, sabemos que o Senhor não tardará. Nós não sabemos nem o dia, nem tampouco a hora, mas nós sabemos que temos que buscar a Deus. Assim como nos tempos antigos, ó Deus, dos antepassados, eles se firmaram em Deus. Eles foram completando ano a ano, até porque a palavra do Senhor ali registra que muitos homens viveram por décadas e décadas. Alguns alcançaram aos 120 anos, alguns aos 100, e outros até mesmo, como o próprio rei Davi, morreu aos 70 anos de idade. Eu louvo a Deus, exalto e bendigo, porque busco nesta hora não apenas o interesse da minha sobrevivência para desembaraçar, ó Deus eterno, as dificuldades da vida temporal, mas eu desejo, em nome de Jesus, que esta oração alcance, ó Deus, as mais elevadas alturas. Se assim posso dizer, desejo nesta hora entregar esta súplica nos terraços celestiais divinos de Deus. Me ajuda, Senhor, que eu encontre o caminho pela fé, e pela fé eu possa ir até a cidade Sião celestial de Deus. Movimenta, Deus, a minha fé, o meu coração, as entranhas da minha alma, do meu espírito, e me dá força para que eu possa me lançar numa compreensão, ó Deus, pela fé, que nunca terei e nunca assim poderei, ó Deus, desenvolver. Mas constrói em mim, ó Deus, meu Pai, um espírito que me dê força, ó Deus, suficiente para empurrar, ó Deus, qualquer que seja a adversidade. Porque visto sei
que a força, ó Deus, ou até mesmo a resistência não sai dos meus ossos e muito menos da minha carne, mas o Senhor é aquele que imprime força, aquele que imprime poder. Eu lembro de uma passagem, ó Deus, da tua escritura, que um certo rapaz, ele ainda não era um homem tão formado, mas a Bíblia diz que ele enfrentou numa luta para tirar assim o cordeiro da boca do leão, enfrentou também um urso. Esta é uma manhã que eu creio, em nome de Jesus, que eu preciso de poder, eu preciso estar purificado, eu preciso estar lavado, eu preciso estar devidamente adequado às exigências sagradas de Deus. Por isso eu acho que é imprescindível que nós possamos colocar as coisas no seu devido lugar. Eu tenho por mim que nunca aconteceria na vida ali daquele servo Davi o que ocorreu em que ele relata naquele momento em que dominou um urso e também dominou um leão. O homem precisa entender que os principados e potestades do inferno têm o objetivo de cumprir como Deus verdadeiramente uma devassidão e lançar a vida do homem na ruína, ao qual a propositura da sua própria natureza assim se dá. Eu te peço em nome de Jesus Cristo que tu possa validar, segundo a tua misericórdia, a tua bondade, ó Deus, as tuas promessas nesta manhã, diante do coração dos meus irmãos, diante do coração das minhas irmãs. Valida, Senhor, segundo a tua misericórdia e segundo a tua piedade, tudo quanto o homem tem para receber e que na verdade ele pensa que será a sua capacidade intelectual, a sua capacidade didática, a sua capacidade assim pessoal, humana. Ó Senhor, o reino de Deus, ele é pautado em poder. A própria palavra nos mostra claramente que se Davi não tivesse a graça, a unção, o poder, a comunhão, a inteireza de coração, a convicção e a fé na pessoa de Deus, jamais ele iria dominar aquele urso e muito menos aquele leão. Nós estamos aqui nesta manhã, ó Deus, abrindo os nossos lábios e os nossos corações e desejamos da parte divina sagrada de Deus assim viver ao lado do Deus poderoso, o Deus eterno de Abraão, de Isaac, Deus de Jacó. Consola a nossa alma, Deus, e consola o nosso espírito e nos dá graça para caminhar não apagados, entristecidos ou até mesmo enganados, porque muitos dos homens desejam fazer não o que seja a vontade, ó Deus, escriturada, chancelada de Deus, mas lançaram-se, ó Deus, nos propósitos de fazer a sua própria vontade. Há um texto muito glorioso em que Deus assim fala claramente: a sabedoria do homem para Deus é loucura. Eu abraço nesta manhã a sabedoria de Deus e peço que tenha compaixão e misericórdia da nossa alma e que nos dê sabedoria em porção dobrada, sacudida, multiplicada, adicionada a uma fé ao qual o Senhor nos mostra ser fundamental, visto que a própria Escritura diz: se vós não tiverdes fé como no tamanho de um grão de mostarda, se tiverdes fé no tamanho de um grão de mostarda, dirás a este monte: passa daqui para acolá, e o monte passará. Mas a Bíblia diz que se vós tiverdes fé, e se não tiver, é óbvio que nunca assim teremos como mover as mínimas coisas, e quanto mais, ó Deus eterno, as coisas gigantes. Mas ele retrata que uma fé do tamanho de um grão de mostarda, e todos nós sabemos que o grão de mostarda é um dos menores de todos os grãos. Todavia, cada um possa meditar a necessidade de ter a fé e de ter uma comunhão para que mova-se assim o mundo espiritual de Deus em misericórdia e graça para cada irmã, para cada irmão, para cada vivente e temente a Deus. Eu sei, Senhor, que muitas coisas lançam-se na vida e na imaginação do homem, mas a coisa, Deus e meu Pai, que nós devemos entender é que a obra de Deus pode nos trazer o abrir dos olhos e também o abrir dos ouvidos. Mas em muitos momentos a Bíblia nos fala que a cegueira pode, pois, alcançar os nossos corações e pode alcançar até mesmo em repreensão de Deus, pois que a própria palavra do Senhor diz que o Senhor fala ao homem, fala ao coração, fala à própria vida. E o que diz a Escritura Sagrada é que certa ocasião o apóstolo perguntou ao Senhor
por que vos fala por parábolas? Ele quis dizer, por que não fala sobre eles, para eles diretamente, sobre o reino de Deus? E eu vejo que o Senhor ali replicou, explicando a eles que aquele que tem lhe será dado, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será retirado. O Senhor Jesus fez menção ao discípulo para dizer a ele que é necessário que haja a sensibilidade. Em determinados momentos da vida do homem, é assim evidente que ele demonstra não ter nenhuma sensibilidade, não ter nenhuma obediência, não ter nenhuma gratidão, não ter verdadeiramente nenhum reconhecimento. Mas em Cristo Jesus, eu glorifico a Deus, porque sei que a tua palavra diz que assim como o pecado entrou pela vida de um homem, ele também saiu. E ele saiu verdadeiramente porque havia nas mãos do meu Salvador não apenas amor, ou até mesmo compaixão, mas havia uma preciosa obra de sinceridade da cabeça até a planta dos pés. Diz a palavra de Deus que em certa ocasião um homem se lançou numa aventura, ó Deus e meu Pai, espiritual. Eu assim me lanço assim a falar sobre a vida de Jonas. Jonas era um profeta segundo a graça de Deus. E nós sabemos o que aconteceu com Jonas no advento clássico daquele peixe ter engolido a Jonas. Mas num certo momento, Jonas começou a entender que não poderia lutar, não poderia resistir. E ele estava, ó Deus meu Pai, em uma desvantagem tremendamente profunda. E de repente, a palavra do Senhor nos leva a ver a atitude de Jonas. E a palavra do Senhor diz assim: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu ouviste a minha voz. Senhor, eu vejo que muitos homens são lançados numa desvantagem. Eles estão numa desvantagem cada vez mais crescente, mais próspera. O que deve fazer é assim humilhar-se diante de Deus. O que deve fazer é trazer a vida a um arrependimento, a uma obra ao qual agrada ao coração de Deus. Por isso, nesta hora, eu trouxe esta palavra ao qual vejo que se o profeta Jonas não tivesse de maneira alguma gritado e se humilhado diante de Deus, ele não encontraria lugar para que assim pudesse alcançar a salvação da sua alma. O texto diz a seguir que aquele peixe não mais pôde ficar guardando em seu ventre ali a vida de Jonas e o lançou assim numa terra seca. Senhor, assim eu entendo perfeitamente que muitos homens fizeram como Jonas, entraram com as suas vidas, ó Deus, na multidão dos pecados e das obras antagônicas a Deus. E isso eu começo a entender que é uma luta milenar. Isso ocorreu desde o mundo antigo até os dias de hoje. Nós vemos que muitos homens, eles desejam prevalecer sobre Deus. Assim, não obstante, como Jonas viu e desejou prevalecer, não prevaleceu. A Bíblia diz que ele gritou do ventre do inferno, um lugar escuro, um lugar úmido, ao qual não havia mais nenhuma possibilidade. Jonas estava dentro de um ventre, ó Deus, escuro, ao qual não havia, é óbvio, nenhuma possibilidade de sair por baixo e muito menos por cima. Ele não sabia como se revolvia aquela anatomia daquele grande peixe. Mas o Senhor sabe todas as coisas e o Senhor vai nas mais elevadas alturas, como também desce às maiores profundidades. Senhor, eu te peço graça nesta hora, nesse momento, que esta oração, de maneira alguma, Deus, seja impedida por qualquer que seja, ó Deus, a movimentação invisível aos nossos olhos e até mesmo perceptível aos nossos corações. Mas eu oro ao Pai, oro ao Filho e a Deus, ao Espírito Santo, que eu sempre possa me silenciar, que eu sempre possa meditar, compreender o que Deus quis dizer com esta passagem ao qual fala do profeta Jonas. Ele ali desejava prevalecer e fazia não o que era a orientação de Deus para que se dirigisse à cidade de Nínive. E muitas das vezes Deus está requisitando que nós venhamos a seguir a obra de Cristo, conforme Cristo assim fez em renúncia. Em determinado momento, nós olhamos que a dor, a aflição, a angústia, a dificuldade é tão grande
que Deus assim o lança e ele se oculta de todos os ataques daqueles judeus que queriam devorar a sua própria vida e fazer a sustentação da religiosa obra morta, da letra fria ao qual os judeus estavam lançados naquele momento. É uma guerra, Senhor, porque muitos desejam não apenas o frequentar a casa de Deus, mas não obstante fazer aquilo que lhe é conveniente. Eu desejo, ó Deus, meu Pai, lembrar que durante muito tempo eu era um homem contrário, ó Deus, na multidão dos meus irmãos e das minhas irmãs que tanto se esforçavam para fazer a vontade de Deus. Eu era neófito, Deus, eu era um homem neófito, desobediente e não entendia as coisas de Deus. Então eu andava na contramão de Deus dentro da própria obra do Senhor. Mas hoje eu entendo perfeitamente, ó Deus eterno, o que deve ser feito. Por isso eu ando, ó Deus eterno, diante do ouvir a palavra sagrada de Deus. Porque sei que muitos homens trazem, ó Deus, uma vida não consoante à vontade de Deus, mas à conveniência de si próprio. Durante muito tempo, ele colhe não apenas aquilo que tem semeado, mas outros agravos, porque está dificultando a obra de Deus. Eu vejo que em determinados textos ao qual os juízes dão a sentença, os homens são punidos por obstruir a justiça do homem. E assim eu te glorifico, te exalto, porque sei que há consequências na tua palavra por aquele que obstrui verdadeiramente a obra do Senhor. Há um hino verdadeiramente muito antigo, ao qual diz que a obra do Senhor é coisa santa. Ninguém pode parar, ninguém pode, ó Deus, destruir. Eu vejo que há milênios, gerações e gerações de homens, ó Deus e meu Pai, desejam parar, ó Deus, a obra de Deus de salvação. Nós vemos que geração após geração, Deus levanta Abraão, levanta Isaac, levanta Jacó, levanta verdadeiramente, ó Deus eterno, ali os homens que vão fazer a vontade de Deus, o prosseguir. Ele ali fecha o ciclo verdadeiramente do homem ao qual muito foi usado por Deus. Me refiro que ele esteve preso e que esteve ali como um homem escravo de Faraó. E assim Deus o exaltou e colocou de pé a José do Egito. Todas as vezes que você olha, de geração em geração, nós vemos Deus levantar alguém. Moisés foi um dos maiores profetas de Deus, e não obstante, seu irmão Arão e a família ajudaram assim a promover os negócios de Deus. Deus nunca ficou em nenhum momento sem que nenhum homem trabalhasse para ele, exceto quando ele disse basta, e ali ninguém trabalhou. Mas até os dias de hoje eu glorifico o eterno, soberano e divino poder transcendental de Deus. É um mundo ao qual não alcançamos com nossos olhos da carne, mas podemos ver plenamente a dominância de Deus. Por isso, quando eu oro, não estou construindo um pensamento sugestivo do homem, ou até mesmo coisas que nasçam em meu coração. Eu olho para Deus e ganho forças para subir nas mais elevadas alturas pela fé e lá contemplar o tribunal sagrado, eterno e divino de Deus. Eu peço ao Senhor que possa construir um grande temor, um grande amor no coração pelos meus amados irmãos que ora estão em combate. Eles estão, ó Deus e meu Pai, latentemente se lançando em oração, em palavras e trazendo uma ocupação. Pois que eu vi na Escritura Sagrada, quando um homem se arrepende, quando um homem abandona o pecado, diz a palavra de Deus que uma multidão de pecados verdadeiramente vão a óbito. E assim eu me lanço nesta hora a trazer esse espaço de tempo de oração para glorificar a Deus, para exaltar a pessoa de Deus e para se trazer à memória tudo aquilo que me dá esperança. Senhor, eu vejo que cada vez mais o Senhor tem aberto os olhos e o coração daqueles que creem e confiam no Senhor. É impressionante como o presente século e os séculos passados, antepassados, desejam sempre estar de braço dado com aquilo que não seja a verdade.
Eu vejo que todos os homens, de uma forma geral, de geração em geração, eles abraçam, não que seja a verdade de Deus, mas aquilo que seja uma satisfação humana e que não tem nenhum cunho de verdade. Muito pelo contrário, é um cunho que tem, assim, ó Deus e meu Pai, de uma coisa enganadora, mentirosa, de uma coisa que não tem escrúpulos, acima de tudo, não tem a verdade. Por isso eu rogo ao Pai, rogo ao Filho e rogo a Deus e Espírito Santo. Dá-me graça, Senhor, dá-me ajuda, meu Salvador, dá-me entendimento para que eu prossiga uma vida de fé e uma vida de esperança em Deus. Ainda que o vento sopre demasiadamente sobre a minha vida e o meu espírito, me dá forças para que jamais esse vento venha consumir a minha fé. Estende as tuas mãos, Senhor, de misericórdia e graça sobre a minha vida, sobre a vida da tua serva, que aqui está ao meu lado em oração. Te pedimos, ó Deus, como já falei, não ouro nem prata, pois que o Senhor tem sido tão bom conosco e nos resgataste de uma vida tão difícil e nos colocaste de pé, segundo a graça e a misericórdia de Deus. Mas eu rogo nesta hora que haja sensibilidade no coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, no coração dos santos de Deus, das santas mulheres, para que ninguém pegue uma rota ou uma direção contrária a Deus. Parece coisa óbvia que nunca assim será executada. Mas todos os homens da história da palavra de Deus que pegaram caminhos opostos à direção e aos mandamentos e às prerrogativas de Deus não foram bem sucedidos. Eu acabei de falar de um homem chamado Jonas, ou melhor, profeta Jonas. Ele era um homem separado por Deus, visto que era conhecido como profeta e servo de Deus. Ele pegou uma direção completamente contrária e ainda assim Deus não lhe lançou o devido abono de ser servo de Deus e não enfrentar as dificuldades daquele momento dentro do ventre do peixe. O que eu vejo é que Deus não tem filho mimado. Deus não tem um homem privilegiado que quando ele assim o faça quaisquer coisas, ele não venha a ser punido. Pois que a própria palavra de Deus diz que Deus não tem o culpado por inocente. Por isso eu rogo em misericórdia e graça para que eu possa adentrar por caminhos pensados por Deus, orientados por Deus, em justiça e misericórdia e piedade de Deus. Auxilia-me nesta hora, nesse momento de oração, para que de maneira alguma seja em vão os meus esforços espirituais. Estenda-se misericórdia e graça, ó Deus, sobre cada irmão e sobre cada irmã, companheiro em Jesus Cristo e companheiro esforçado que sabe ao qual deve fazer, não a sua própria vontade, mas a vontade do Senhor. Há uma palavra que diz claramente que nós devemos nos lançar aos pensamentos soberanos de Deus. E por isso a Escritura diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Senhor, o que faço neste momento é desejar que eu seja visitado em todos os meus neurônios, em toda a capacidade que houver no meu espírito, na minha alma, seja pois preenchida por Deus, e assim estendida a cada irmão, a cada irmã que tem feito a eleição de Deus, ó Deus, silenciosa em seu coração. Tem confessado que Jesus Cristo é o Senhor de tudo e de todos. Tem confessado que o onipotente, eterno Espírito Santo é o que capacita o homem para assim entender a obra do juízo, da justiça, e convencido está o homem que Deus é o Senhor e que crê no grande Deus Yahvé, e que a família real da Trindade Divina é eterna, absoluta e sempre será. Obrigado, meu Deus,
porque desejo, em meio a todos os ventos, tempestades e dificuldades, lançar os meus amados irmãos para que eles tenham mais confiança, mais fé, mais perseverança, mais esperança e mais obediência a Deus. Dá-me ajuda e graça para compreender, meu Deus, as coisas excelsas, ó Deus, elevadas, que não irei compreender jamais, se não for o auxílio do onipotente Espírito Santo. Ó querido Deus e eterno Pai, rogo a Ti nesta hora que eu possa não apenas transitar pelas dependências divinas dos céus, mas que eu possa, meu Deus, levar as orações e ali desembarcar no tribunal de Cristo e sair com a sentença de vitória, ó Deus, de conquista e de bênçãos, se esta for a vontade de Deus. Senhor, Tu podes, nesta hora, contemplar os peregrinos que estão ansiosos, que estão desejosos de receber a novidade, não a que vem do homem, mas a que vem dos altos céus. Eles estão em oração, elas estão buscando a Deus, estão buscando subjugarem-se a fazer a vontade de Deus. Eu te peço, nesta hora, em nome de Jesus Cristo, que Tu alcance os necessitados, ó Deus, aqueles que estão lançados, ó Deus, em desespero e que um dia estiveram no seio da família, mas hoje não mais estão aprisionados em cadeias, em penitenciárias, em delegacias. Alguns estiveram ao lado da esposa, dos filhos, por tantos anos, e assim foram lançados e tragados, ó Deus e meu Pai, por principados e potestades do inferno. Algumas mulheres que nunca saíram, ó Deus e meu Pai, da casa dos pais, ou até mesmo da sua própria vida, ó Deus, íntegra e honrada, hoje encontram-se, ó Deus, atrás de situações completamente, ó Deus eterno, avessas à obra que acabei de relatar. Elas se encontram, ó Deus, nos hospitais, se encontram internadas, até mesmo, ó Deus, se encontram muitos, ó Deus bendito e poderoso, na casa dos loucos. Encontram-se muitos, ó Deus e meu Pai, ali em recuperação, diante dos reformatórios. Muitos encontram-se diante, ó Deus e meu Pai, da casa de recuperação, meu Deus, dos jovens, sejam meninos ou sejam meninas. Eu quero te engrandecer, louvar e te bendizer, e te pedir que teus olhos, como chama de fogo, possam alcançar a todos os necessitados, aos todos que estão desamparados, aos que estão desigrejados, aos que estiveram, ó Deus, glorificando a Deus e hoje se encontram, ó Deus, como escravos do pecado. E muitos se lançaram, ó Deus meu Pai, a olhar para trás e nunca imaginaram que nunca mais iriam pisar na terra firme espiritual de Deus. Mas eu sei que Tu és um Deus de misericórdia, um Deus de compaixão, um Deus de piedade. A Tua palavra diz que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. E a minha expectativa, ó Deus meu Pai, minha esperança é que esta oração, ao desembarcar, ó Deus, no eterno tribunal de Cristo, ela possa ser dada a devida providência em direção ao necessitado, ó Deus, aos pastores que estão desviados, aos que enfraqueceram e tiveram tanta força para ali defender os negócios de Deus, mas assim não vigiaram e foram tragados e hoje estão no oposto daquilo ao qual sempre defenderam. Me dá graça, pois a Tua palavra sempre rumina na minha mente, que aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Eu estou, graças a Deus, de pé, mas te peço compaixão, misericórdia e piedade. Te peço, meu Deus e meu Pai, que Tu nos abençoe no trabalho que iremos fazer neste dia de hoje, junto aos irmãos que estão na casa de recuperação. Que eles possam ser ajudados, abençoados, ó Deus, pelas Tuas mãos sagradas divinas. Eu nada tenho para dar aos homens, mas eu sei que a Tua palavra é uma comida eterna e que se ela entrar definitivamente no coração do homem e ele crer, ele nunca mais ficará raquítico, ele nunca mais ficará doente espiritual, ele nunca mais será alvo do predador, ó Deus, das obras do inferno. Ele nunca mais será subjugado, porque ele crê e confia na soberana palavra de Deus. E assim diz a Escritura: onde está a morte? O teu aguilhão, o aguilhão da morte é o pecado.
Senhor, me dá graça nesta hora, para que em nome de Jesus Cristo eu possa aqui finalizar a minha oração. Eu desejo que em misericórdia, compaixão e graça tu possa ouvir a oração, ó Deus, meu Pai, que está sendo aportada, ó Deus, no porto seguro de Deus, pela minha vida como teu servo e pela vida da tua serva, nossa amada irmã e companheira em Cristo, ao qual está diante desta oração. Eu te peço, ó Deus, que tu possa assim ouvir as súplicas de todos aqueles que ora estão, ó Deus, a ouvir esta oração. Abençoa, Deus, seja ele qualquer assim que esteja a sua idade, que possa abençoar a minha amada irmã viúva, o meu amado irmão idoso, meu amado irmão que já tem dificuldades, ó Deus, diante de muitos anos de vida, a jovem mulher, o jovem, ó Deus, a criança, ó Deus, o adolescente, toma em tuas mãos o homem maduro e todos quantos, ó Deus, necessitam que a graça do Senhor possa assim lhes contemplar. Eu aqui encerro, ó Deus, segundo a graça infinita de Deus, esta oração, e te peço que a tua compaixão, a tua piedade possa alcançar a minha vida. Renova as minhas forças, Deus, e aumenta a minha fé. Aqui encerro, meu Deus, mais uma vez, a oração da alvorada, e te peço que misericórdia e graça possam me cobrir. Estas são as minhas palavras, e desde já te agradeço por tudo, Senhor, por tudo, em nome de Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Amém.